Sabe qual é a maior mentira que te contaram desde que você começou a trabalhar? Que o governo vai cuidar de você quando você ficar mais velho. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já parou pra calcular o quanto de dinheiro saiu do seu salário todos os meses pra ir pro INSS esses últimos anos? Some isso. Agora me responde com sinceridade. Você acredita mesmo que vai ver esse dinheiro voltar algum dia pra você? Porque eu tenho uma notícia que vai te incomodar. E se você ficar até o final nesse vídeo, você vai entender o porquê o INSS não é só ineficiente. Ele é na prática uma fraude estrutural, legalizada, chancelada pelo Estado e aplaudida por quem deveria te proteger. Eu sei que isso soa forte. Talvez até te dê vontade de fechar o vídeo agora. Mas antes de fazer isso, me responde uma coisa. E se eu estiver certo? E se o sistema que você passou a vida inteira financiando estiver nesse exato momento caminhando para um colapso? Não é teoria da conspiração, isso é matemática. E matemática não mente, mesmo quando o governo mente para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o INSS funciona de verdade por baixo dos panos, porque ele está condenado a quebrar, e o que o Estado vai fazer quando isso acontecer, e principalmente o que você vai fazer hoje para não ser a vítima dessa história. Porque tem gente que já está se protegendo, tem gente que vai acordar tarde demais. A diferença entre os dois grupos começa agora, nos próximos minutos. A pirâmide legalizada. Deixa eu te explicar uma coisa que deveria ter sido ensinada na escola, mas convenientemente nunca foi. Quando você paga o INSS todos os meses, você provavelmente imagina que esse dinheiro está sendo guardado em algum lugar, tipo uma poupança forçada, que lá na frente, quando você chega na idade certa, o governo vai abrir aquela caixinha e te devolver tudo com juros bem bonitinho, né? Só que isso, meu amigo, é uma ilusão, uma fantasia bem construída para você não fazer perguntas alguma. O dinheiro que sai do seu salário hoje não vai para nenhuma reserva. Ele vai direto para a conta de quem já está aposentado agora. Isso chama modelo de repartição simples, e é exatamente o modelo que o Brasil escolheu. Na prática, funciona da seguinte maneira: quem trabalha hoje paga quem já parou de trabalhar. Parece até solidário quando você explica dessa forma, mas é aí que vem o problema. Esse modelo só funciona se tiver muito mais gente jovem trabalhando do que idosos aposentados. É uma simples equação, e durante décadas o Brasil tinha essa equação no azul. Nos anos 80, eram 14 trabalhadores contribuindo para cada aposentado. O sistema nadava de braçada, mas aí a realidade começou a mudar. E o Estado fez o que sempre faz. Ele fingiu que não estava acontecendo nada. E hoje esse número caiu para 7. São 7 trabalhadores a cada um aposentado. E a projeção é que chegue em 2,3 até 2060. Você entendeu o tamanho desse buraco, né? É exatamente por isso que o sistema de aposentadoria do Brasil não é só frágil, ele é, por definição, uma tremenda pirâmide. Esse sistema precisa de base crescente para sustentar o topo, e a base está encolhendo enquanto o topo explode. Quando uma pirâmide não tem uma base suficiente, ela colapsa. E o pior, esse colapso já começou. A bomba demográfica. Agora que você já entendeu como uma pirâmide funciona, deixa eu te mostrar por que ela está prestes a explodir. E eu não estou falando de futuro distante, eu estou falando de um processo que já está em andamento, com dados, com projeções, com evidências que qualquer pessoa pode verificar. O problema é que ninguém apresenta esses números de forma clara. Então, eu vou fazer isso agora. Vamos começar pelos jovens, que são a base dessa pirâmide. Na década de 80, cada mulher brasileira tinha em média 4 filhos. Em 2000, esse número caiu para 2,3 filhos. E a projeção é que chegue a 1,4 filho por mulher em 2041. Menos de 1,5 filho por mulher. Isso significa que o Brasil está literalmente encolhendo. Menos crianças hoje equivale a menos trabalhadores amanhã. E menos trabalhadores amanhã equivale a menos dinheiro entrando no sistema. A base da pirâmide está secando. E ao mesmo tempo, o topo
está inchando de um jeito que assusta. Enquanto os jovens somem, os idosos multiplicam. Nos anos 2000, o Brasil tinha 15 milhões de idosos. Hoje são 33 milhões de idosos. E a projeção para 2070 é que 38% da população brasileira seja idosa. Pensa comigo. Mais de 1/3 do país aposentando, sendo sustentado por menos de 2/3 que trabalham. O IPA estima que o número de aposentados vai dobrar até 2060, chegando em 66 milhões de pessoas. E sabe quantos contribuintes ativos o sistema terá nessa época? 60 milhões. Ou seja, mais gente aposentada do que gente pagando. Isso não é crise, isso é um colapso matemático. E matemática, diferente de político em ano eleitoral, não mente. O rombo que ninguém quer admitir. Então temos menos jovens, mais idosos e uma pirâmide que não consegue se sustentar. Mas aí você pode estar pensando, tudo bem, o governo vai resolver isso de alguma forma, não vai? Vai criar política pública, vai fazer uma reforma, vai aparecer alguma solução mirabolante. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o Estado não está resolvendo o problema. Ele está empurrando a conta para você pagar. E essa conta, meu caro, já está chegando. Em 2024, o gasto total do governo federal foi de 5,5 trilhões de reais. Só a previdência privada consumiu quase 8% de todos os recursos disponíveis. 8% de tudo que o governo arrecada indo direto para cobrir o buraco do INSS. Esse buraco, ele cresce todo ano. O que o Estado faz quando o dinheiro não é suficiente? Duas coisas: aumentam os impostos ou criam uma dívida. E dívida, no fundo, nada mais é do que imposto para você pagar. De um jeito ou de outro, quem financia esse desastre é você, o trabalhador, o contribuinte, aquele que acreditou no sistema e nunca o questionou. E o que você ganha em troca? A promessa de uma aposentadoria que pode não existir quando chegar a sua vez. Porque se as projeções se confirmarem e os números indicam que vão, você pode trabalhar a vida inteira, contribuir décadas e chegar na idade de se aposentar num sistema completamente falido, sem reservas, sem fundos, sem patrimônio soberano guardado em seu nome. Nada. Só a promessa vazia de um Estado que gastou tudo antes de você chegar. E o mais absurdo de tudo isso, você vai continuar pagando o INSS todo mês, enquanto lê essa notícia, porque eles fizeram questão de garantir que você não tivesse escolha alguma. Quando o sistema quebrar, você vira o inimigo. Tudo bem, você já entendeu o problema. A pirâmide está quebrada, a bomba demográfica está armada e o Estado está falindo na sua frente. Mas agora vem a parte que a maioria das pessoas não considera. A parte que realmente deveria te preocupar. Porque quando o sistema finalmente colapsar, o governo não vai assumir a responsabilidade. Nunca assumiu e não será agora que vai assumir. O que ele vai fazer é o que sempre fez ao longo da história: criar um inimigo. E dessa vez, o inimigo pode ser você. Pensa comigo. O sistema quebrou, milhões de pessoas aposentadas sem receber, população com raiva, eleições chegando. O político precisa de um vilão para apresentar para o povo. E aí a narrativa se escreve sozinha. Vai ser simples, vai ser emocional, vai ser irresistível para quem não entende nada de economia. Vai soar mais ou menos assim: é muito injusto essas pessoas ter tanto patrimônio, tanto Bitcoin, tanto dinheiro guardado, enquanto milhões de idosos passam necessidades. Vamos taxar. Vamos tirar de quem tem para dar para quem precisa. Aplausos, votos e o seu patrimônio soberano que você construiu com sacrifício, virando alvo de quem falhou em proteger o sistema. E antes que você pense que eu estou exagerando, essas narrativas já começaram a aparecer. Os discursos sobre taxação de grandes patrimônios, sobre imposto para herança, sobre regulação de criptoativos, sobre rastreamento de movimentações financeiras, tudo isso já está em pauta. Não é ficção científica, é um roteiro que se repete em todo o país que passa por colapso fiscal. Brasil, Argentina, Venezuela, o script é o mesmo. Muda o sotaque, muda o nome do político, mas a lógica é idêntica. Primeiro o Estado falha, depois o Estado culpa, e quem se preparou vira o alvo perfeito. Por isso, guardar Bitcoin numa corretora com seu CPF cadastrado pode não ser suficiente. Mas isso eu te explico nesse próximo tópico. Como se proteger da verdade.
Agora que você já entendeu o problema completo, chegou a hora mais importante desse vídeo. A parte que separa quem vai sofrer as consequências de quem vai estar preparado quando tudo isso se confirmar. E a boa notícia é que você não precisa ser milionário para começar. Você não precisa de conexões políticas, não precisa de contador sofisticado, não precisa de nada que a maioria das pessoas não tem acesso. Você precisa de disciplina, de informação e de uma decisão tomada agora mesmo. A lógica é simples. O sistema prometia guardar dinheiro para sua aposentadoria, mas nunca o cumpriu. Então você vai fazer exatamente o que ele prometia, só que por conta própria. Todo mês, separa uma quantia, por menos que seja, e guarda em Bitcoin numa carteira exclusiva para esse objetivo. Nada de misturar com outras carteiras, nada de deixar em corretora achando que está seguro. Uma carteira separada com um nome claro, com um propósito definido. Sua aposentadoria soberana. E sendo bem direto com você, R$200 por mês já te coloca à frente da esmagadora maioria da população brasileira que não está fazendo absolutamente nada. Comece com o que você tem e aumente conforme você cresce. Mas atenção, porque aqui mora o detalhe que a maioria ignora. Guardar Bitcoin numa corretora com seu CPF cadastrado é melhor do que não ter nada. Só que não é proteção de verdade. Se o Estado quiser bloquear, taxar ou congelar ativos digitais, é exatamente ali que ele vai mirar primeiro. Por isso, a autocustódia não é opcional, ela é essencial. Você precisa aprender a guardar seu patrimônio soberano com suas próprias mãos. Começa com uma carteira de código aberto, bem testada, bem avaliada pela comunidade. Evolui para uma hard wallet conforme seu patrimônio cresce. E se a situação no Brasil piorar de verdade, você ainda tem uma carta na manga. O plano B, cada vez mais brasileiros estão considerando. E é sobre isso que eu vou falar agora. O plano B, segunda cidadania e saída fiscal. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito com seriedade. Se o Brasil chegar no ponto onde ficar aqui se torna insustentável financeiramente, onde os impostos consumirem tudo que você construiu, onde o seu patrimônio anônimo vira alvo declarado do Estado, você teria para onde ir? Porque tem gente que já está respondendo essa pergunta com ação. E não estamos falando só de milionários ou de famosos. Estamos falando de pessoas comuns que decidiram parar de apostar todas as suas fichas num único país. O Brasil deve registrar o maior êxodo de milionários na América Latina em 2024, mas o movimento não é só dos ricos. A saída fiscal, que é o processo formado de encerrar sua residência tributária no Brasil e estabelecer em outro país, está se tornando cada vez mais acessível, barato e simples de executar. Países como Portugal, Paraguai, Emirados Árabes e diversas nações da América Latina oferecem condições extremamente favoráveis para quem quer reconstruir sua base financeira fora do alcance de um estado em colapso. Não é fuga, eu diria que isso é mais planejamento. É soberania individual aplicada na prática. E a segunda cidadania entra nessa equação como uma camada extra de proteção. Ter um segundo passaporte não significa abandonar o Brasil. Significa ter uma rota de saída caso precise. Significa não estar refém de uma única jurisdição. Significa que se amanhã o governo brasileiro decidir cancelar seu CPF, bloquear suas movimentações ou criar uma narrativa absurda contra quem acumulou seu patrimônio, você não está preso. E opções do mundo que está se desenhando valem mais do que qualquer investimento. O ponto não é torcer para o Brasil quebrar. O ponto é não quebrar junto com ele caso isso aconteça. Porque quem tem plano B dorme bem melhor. E quem não tem vai descobrir tarde demais que precisava de um. Então vamos recapitular o que você aprendeu nesse vídeo. O INSS não é uma poupança. E nunca foi. É uma pirâmide legalizada que depende de jovens pagando pelos mais velhos. Só que os jovens estão acabando, os idosos estão multiplicando e a conta simplesmente não fecha mais. E o Estado sabe muito bem disso. Os economistas sabem disso. E agora você também sabe. A diferença é que a maioria das pessoas vão continuar fingindo que não sabe, vai continuar esperando uma solução que nunca vai chegar. E vai acordar daqui 20 anos sem aposentadoria, sem patrimônio e sem opção. Você não precisa ser essa pessoa. O caminho é simples, não é fácil, mas é simples. Primeiro, aprenda a fazer autocustódia.
Coloque seu patrimônio soberano nas próprias mãos, longe do alcance fácil de um estado desesperado. Segundo, faça aportes mensais em Bitcoin numa carteira exclusiva para sua aposentadoria. R$200 já é o suficiente para começar. O importante é a consistência, não o valor inicial. Terceiro, construa seu plano B. Estude a saída fiscal, pesquise a segunda cidadania. Entenda suas opções antes de precisar delas. Porque quando você precisar, pode não ter mais tempo para planejar. E agora eu preciso te fazer uma última pergunta. Você chegou até aqui, assistiu tudo, entendeu o problema, entendeu a solução, mas e agora? Vai fechar esse vídeo e continuar confiando no sistema que acabou de te mostrar que não merece sua confiança? Ou vai tomar uma decisão diferente hoje? Porque a janela de tempo para se preparar existe agora. Ela não vai existir para sempre. Se esse vídeo abriu seus olhos, se ele te fez pensar diferente sobre a sua aposentadoria, sobre o seu patrimônio anônimo, sobre a sua soberania financeira, então faça uma coisa por mim. Se inscreva nesse canal, ative o sino de notificações porque esse foi só o começo. Tem muito mais coisas que você precisa saber. E eu vou estar aqui para te contar.